ouvintes! Esse é o nosso podcast Voz Delas! Hoje vamos falar sobre a importância dos povos originários e a mudança climática. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos receber uma convidada especial, Yara Silva Tupinambá, uma especialista indígena em conservação ambiental e direitos territoriais. Boa tarde! Assim como a Lara disse, hoje vamos entender e compreender um pouco mais sobre esse assunto. Agora queremos que você responda algumas de nossas perguntas. O que significa viver em harmonia com o tempo para os povos indígenas? Viver em harmonia com o tempo para a ancestralidade indígena é seguir os ciclos naturais, respeitando a natureza e a terra. De que forma as políticas públicas podem integrar os conhecimentos indígenas para melhorar as estratégias de adaptação às mudanças climáticas? Integrar os conhecimentos indígenas nas políticas públicas sobre mudanças climáticas envolve garantir a participação das comunidades, reconhecer suas práticas sustentáveis e proteger seus territórios. As terras são essenciais para a preservação da biodiversidade e do carbono. Políticas devem valorizar e saber a ancestralidade, promovendo a justiça e social ambiente. Como os povos indígenas percebem as mudanças climáticas e seus impactos nas suas comunidades e culturas? Os povos indígenas percebem as mudanças climáticas como uma ameaça à sua cultura e modos de vida, afetando diretamente os recursos naturais, a biodiversidade e os ciclos sazonais. Isso compromete a segurança alimentar, a saúde e a conexão espiritual com a terra, além de intensificar conflitos territoriais e forçar deslocamentos. Dando uma pausa nas perguntas, é interessante como muitas vezes a gente ouve sobre a mudança climática e pensa em grandes soluções tecnológicas ou políticas globais. Mas se a gente olhar para os povos originários, é como se já tivéssemos há séculos o que precisamos para começar e resolver a crise climática, né? Eles sempre viveram em harmonia com a natureza, sempre pensando no equilíbrio. Tipo, se a gente realmente respeitasse as formas de vida deles, talvez a gente já estivesse muito mais perto de uma solução. Sim, eu concordo. E o mais impressionante é que muitas dessas práticas não são só sobre a preservação, mas também sobre o uso consciente dos recursos. Eles sabem como tirar o necessário da terra sem destruir o que a sustenta. O que me faz pensar, em muitas áreas, a solução está justamente em adotar esses saberes tradicionais, mas, infelizmente, muitas vezes não é assim que as políticas públicas funcionam. É verdade, e falando nisso, a forma como as terras indígenas são tratadas também tem um impacto enorme na crise climática. As florestas em territórios indígenas, por exemplo, são responsáveis por capturar uma quantidade significativa de carbono, mas isso é constantemente ameaçado pelo desmatamento e pela mineração. Acho que a gente precisa olhar para os direitos territoriais com outros olhos, né? Proteger esses territórios é um dos maiores passos que podemos dar contra a mudança climática. Sem dúvida. E é uma ironia, né? São os povos que menos contribuem para a poluição e os impactos de crise climática que mais sofrem com ela. Mas, ao mesmo tempo, são os que mais preparados para nos mostrar como lidar com esses desafios. De que maneira a destruição de territórios indígenas contribui para o agravamento das mudanças climáticas? Desmatamento, perda de biodiversidade, alterações dos ciclos hidrológicos, práticas sustentáveis, além dos gases, efeitos e estruturas. Nossa, então reflete em tudo isso? Sim. Com essa última pergunta, a gente finaliza o nosso podcast Voz Delas!